Irmãos, boa noite, que a graça, a misericórdia e o amor de Deus esteja inundando o coração de cada um de vocês, amém? A gente pode fazer um círculo aqui agora e dar as mãos? Podemos fazer um círculo aqui, alguns podem ficar aí depois desse primeiro banco aqui, e a gente poder fazer um círculo aqui, venha aqui por favor, um círculo e dar as mãos, isso. O que é o pequeno grupo? A gente vai nessa noite pensar sobre isso. Eu estou encostando no pastor aqui, né? Pequeno grupo é isso aqui, ó. O pequeno grupo é intimidade. Nós estamos nos olhando mais aqui do que assentados. Concordam? Tem gente que está se olhando aqui que sentado não estaria. Quem está na frente aqui não estaria olhando os de trás. Nós estamos nos tocando aqui, ó. Eu estou tocando na mão dessa irmã, o pastor está me tocando, ele está tocando aqui, cada um aqui. Nós estamos nos tocando, quer dizer, nós estamos sentindo o calor da comunhão um com o outro. Pequeno grupo é isso. Nós estamos ouvindo, os irmãos estão me ouvindo. Se eu pedisse ela para falar, os irmãos iam ouvi-la, nós estamos nos ouvindo. Sentado aqui na frente, ouvindo só uma pessoa ali falar, ou o pregador, quem quer que seja, a gente não vai ouvir um ao outro. Então, pequeno grupo vai proporcionar muita coisa diferente do que um culto proporcionaria. E é sobre isso que eu quero pensar com vocês. Tudo bem? Então tá, no final a gente vai dar a mão de novo. Pode sentar aí, tá bom? Senta aí, eu quero pensar com você nessa noite. Aí você vai dizer assim, pastor Evaldo, qual é a sua experiência na Praia da Costa? Nós já estamos na Praia da Costa há algum tempo. Pode colocar aí o PowerPoint para mim? Isso. A importância. Na Praia da Costa, a gente começou lá falando em pequeno grupo. Era grupo de relacionamento. Grupo de relacionamento, GR. Quando a gente... Obrigado, muito obrigado, irmão. Quando a gente começou na Praia da Costa, a gente falava em grupo de relacionamento. Por que grupo de relacionamento? Porque a gente tinha um problema com esse nome célula. Célula estava ligada a G12. Quando se falava em célula, o pessoal, ai meu Deus, aí começava todo mundo a bater as pernas, né? Todo mundo ficava com medo, e aí a gente tirou esse nome lá no início, quando começamos. Com o passar do tempo, o nome célula foi sendo desmistificado e ela foi dando uma outra significação. Nós ressignificamos o nome pequeno grupo. Por quê? Porque célula multiplica. Célula tem a ver com o quê? Com multiplicidade, tem a ver com corpo, tem a ver com uma série de coisas. Porque o nosso corpo é a célula pura, né? Aí a gente pensou assim, peraí, está chegando uma galera de fora. Quando a gente falava assim, grupo de relacionamento, eles achavam que era uma panela. Aí o grupo de relacionamento na igreja começou a dar o sentido de panela. E esse sentido não era o sentido que a gente queria. A gente queria outro sentido. Então, o que a liderança, nós sentamos e aí nós começamos, porque todo mundo que chegava na igreja, vinha de outras igrejas, vinha pensando em célula. Aí a gente fala, não, mas a gente tem aqui grupo de relacionamento, é a mesma coisa. Aí eles falam, será? E aí não identificava, e aí não aderia. Aí nós fizemos então a mudança, e aí mudamos a célula. E hoje todo mundo entende que célula é um pequeno grupo que se reúne. Nossa convenção fez uma releitura do projeto Igreja em Células, do Roberto Lai, e ela bolou um projeto chamado Igreja Multiplicadora. O que é o Igreja Multiplicadora? É o projeto dos batistas. Não, é a mesma coisa do Igreja em Célula, que é a mesma coisa de outros projetos que outros estão desenvolvendo também. Ninguém reinventou a roda. É a mesma coisa, só que dita de outra maneira. Bem, então nós vamos fazer rapidamente aqui um passeio sobre a importância das células na igreja. Por que é importante ter células na igreja? O que é célula mesmo? Alô, pastor Evaldo? Oi, terça-feira, o que é célula mesmo? É um pequeno grupo. Eu vou sempre perguntar isso para vocês. Então, o que é célula? Um pequeno grupo. Então, pequeno grupo e célula é a mesma coisa? A mesma coisa, não tem diferença. Vamos lá, vamos adiante. O que a gente pensa lá na célula? Primeira coisa, você deixa de ser um ilustre desconhecido na igreja. Quer ver uma coisa? Qual é o nome daquele irmão lá atrás? É a segunda vez que eu venho na igreja, então não sou uma boa referência. Então, qual é o nome dessa aqui? Olha o que ela falou. É a segunda vez que eu venho na igreja.
ela não sabe o nome dele, mas eu quero saber quem da igreja sabe o nome dela. Pronto. Olha, se a gente tiver, se essa irmã, como é que é seu nome, irmã? Sister e são casados? Casados. Sister e Hauler. Se Esther e Hauler tivesse num pequeno grupo, eu já saberia o nome deles. Olá, irmã Esther, como é que vai? Irmão Hauler, que bacana. Eles iam ser cumprimentados pelo nome aqui. Por quê? Porque no pequeno grupo, a primeira coisa que você vai ter lá é o seu nome, irmão. Você vai ser identificado pelo nome, você vai ser conhecido. Você não vai ser um ilustre desconhecido na igreja. Quem aqui já foi numa igreja e já entrou e saiu da igreja e não foi cumprimentado? Levanta a mão. Quem já entrou e saiu de uma igreja e não foi cumprimentado? Todo mundo, eu também. Ué. Já fui em igreja, já saí, entrei e não fui cumprimentado por ninguém. Então eu entrei naquele grupo, saí daquele grupo como um ilustre o quê? Desconhecido, ninguém sabia quem eu era, nem eu sabia quem ninguém era. Isso não acontece na célula. Por isso a célula é importante, porque no primeiro dia que eles pisaram na minha célula, a primeira coisa que eu vou perguntar, escuta, qual é o seu nome? Ah, Esther, e o seu? Raul. Esther e Raul, sejam bem-vindos. Alegria, olha aqui, gente, ó, Esther e o Raul estão aqui com a gente, pronto, todo mundo já sabe o nome dele. Na hora que eles pintaram, Esther, que alegria. Acabou. A Esther fala, pô, esses caras já sabem o meu nome. O Raul, poxa, os caras decoraram o meu nome, que bacana. Eles já estão inclusos. Tá? No grupo, você descobre quem é. Segundo, sua história. No grupo, a sua história acontece. Por exemplo, de repente, alguém lá faz uma pergunta de um quebra-gelo. Aquela pergunta que está ali. Qual meio de transporte sua família usava quando você tinha 7 anos? Fala para a pessoa que está do lado. Qual era o meio de transporte que a sua família usava quando você tinha 7 anos? Seja sincero. Se era cavalo mesmo, mas pode falar. Tá bom? Qual era? Carroça. Lá em casa era bicicleta. Era o único veículo que tinha lá em casa. Outro. Chevette. Chevette era carro naquela época. Vamos lá, outro. Vai. Passat também era carro sem fundo. Era naquela época. Cada um tem uma história. Lá no pequeno grupo, sua história, não é que as pessoas vão fazer perguntas, mas os quebra-gelo, tudo que vai ter lá, você vai sendo conhecido e você vai conhecendo o outro. E você vai identificando que você viveu coisas que o outro também viveu, que o outro também passou. Por isso é gostoso. Como é que eu faço isso num culto? Que eu tenho 500 pessoas aqui, irmão, vamos contar a história de um para o outro. Não tem jeito, o pastor quebraria a igreja. Se ele for fazer um negócio desse no domingo, não dá, né? Mas no pequeno grupo dá. Outra coisa, quem era a pessoa mais próxima de você quando você tinha, vamos lá, 10 anos de idade? Como é que é o nome da pessoa mais próxima de você? Quem era o seu melhor amigo na sua infância? Quem foi? Você lembra? Irmãos, olha o Alzheimer. Alzheimer vai chegando devagarinho. Quem era o seu melhor amigo? Essas coisas vão sendo trabalhadas. E isso vai resgatando algumas coisas do passado. Isso vai ajudando você. Pequeno grupo é bênção na nossa vida. Por último, qual a sua expectativa? Escuta, o que você está vivendo hoje? Ih, rapaz, eu perdi o emprego, ou então meu filho está no hospital, ou então estou com um probleminha lá com a minha esposa, estou numa situação difícil, tenho que fazer um exame amanhã. A sua história é dita no grupo, e aquele grupo se envolve com você. Então, se você vai fazer um exame amanhã, está preocupado, é no grupo de relacionamento. E é ali na célula que você abre o coração e aquele grupo vai orar por você, vai interceder, vai ligar. E aí, irmão, deu tudo certo, estou ali orando por ti, olha bem. Olha que bênção, irmãos. Muitas vezes o irmão vai para o hospital, fica no hospital, o pastor nem fica sabendo. Fica, pastor? Fica sabendo que o irmão foi? Às vezes não. Quando a bolinha dele de cristal funciona, tudo bem. Mas às vezes ele fica lá, e a bolinha não funciona, e aí ele não sabe o que está acontecendo. Mas o grupo de relacionamento sabe o que está acontecendo. E o grupo de relacionamento dá o apoio, vai lá. O pastor não sabe, às vezes nem está assim, conectado com aquela situação, mas tem alguém orando. E aí a benção que é. Vamos adiante. Então, vamos lá. Falta o que na igreja hoje? Muitas vezes nós conhecemos a palavra, muitas vezes sabemos inúmeros uns aos outros, amai-vos uns aos outros, né? E a Bíblia diz isso, né? Que é para perdoar uns aos outros, que é para cuidar uns dos outros. A gente sabe muito uns aos outros, mas a gente não pratica. Muitas vezes nós sabemos que precisamos de evangelizar, mas não evangelizamos. Somos 30% da população. Deveríamos estar causando um impacto muito maior do que causamos. Por que não causamos impacto? Está faltando alguma coisa. O que falta? O que está faltando?
Às vezes falta isso, exatamente. E nós vamos chegar aqui. Ele falou certinho. Isso é importante. Então, indo um pouquinho. Por quê? Porque nós temos vontade de fazer a vontade de Deus, queremos fazer, né, a vontade de Deus, mas o que é que nos impede? É a vida que nós estamos vivendo. Às vezes a vida que nós vivemos nos impede de fazer o que Deus quer, nos impede de ter o que Deus quer que a gente tenha. Muitas vezes as igrejas se tornam especialistas em realizar o quê? Programas, mas elas se esquecem de relacionamento. Irmão, não estou dizendo que programa não é legal, não, é legal. Nossa igreja faz muitos programas, fazemos congressos, fazemos encontro de homens, encontro de mulheres, chá das mulheres, temos lá o Holy Hours, tem N. Mas, irmãos, nenhum programa vai sustentar o mais importante numa igreja, que é relacionamento. Eu mando todo domingo lá na igreja dar 5 abraços. 5. Pastor, por que 5? Porque tem irmão que, se falar para ele assim, dá um abraço na pessoa do lado, parece que ele não ouve. Quando eu falo 5, eu estou dizendo que é para ele sair do lado desse aqui e abraçar mais 4. Tem uma irmã lá na igreja que pegou, ela falou assim, pastor, peguei a mensagem. Ela sentava, solteirona, sentava perto de um irmão que ela tinha interesse, dava os 5 abraços dele. Eu falei, não, irmão, não era isso. Não é isso não. Eu falei, 5 abraços, é mais pessoas. Mas ela fez isso e não casou com o elemento? Casou, era uma médica da igreja, deu 5 abraços no rapaz, o rapaz gostou tanto, casou com ela, fiz o casamento dos dois, né? Deus é fiel, irmão. Então a verdade é o seguinte, nós precisamos de quê? De relacionamento. Igreja que não tem relacionamento está fadada à morte, vai morrer, porque pessoas quando se relacionam, elas não querem sair de onde elas estão, mas pessoas quando não conhecem ninguém, não tem vínculo nenhum. Elas são turistas, né? Vão passar por ali. Indo adiante um pouquinho. O que é a igreja atrativa hoje? Muitas pessoas pensam que a igreja atrativa é aquela igreja cheia de programas para os não convertidos. Nós temos que fazer aqui um programa muito bom para o não convertido, etc, etc. Só que a igreja que só fica focada nisso, ela tem um problema. Ela tem que sempre apresentar alguma coisa nova. Por quê? Não, aquela banda a gente já viu, aquele pregador a gente já assistiu, aquele filme, não sei. Então ela não aceita a programação, ela sempre está buscando, é chamada de igreja de programa. E a igreja de programa, via de regra, ela tem um público rotativo, porque é aquele público que enjoa, né? Não é o público que está buscando, é o público que quer assistir o show. Já viu a diferença? Uma coisa é buscar. Uma coisa é querer aprender, uma coisa é querer ir além, outra coisa é querer assistir o show. Ele senta no banco como consumidor, abre a boquinha e faz igual o passarinho. E fica o tempo todo pedindo o alpiste na boca. Só que isso não é igreja. Nós não somos consumidores. Nós não chegamos aqui com um bandejão e falamos, pode pôr. Não. Isso não é igreja, não. Aí a gente tem que sair disso, porque não é isso que Deus deseja. Indo um pouquinho adiante, vamos pensar nos dons. A rede ministerial é um dos projetos bacanas também que nós temos hoje. A rede ministerial investiu muito na questão dos dons, que você descubra o seu dom. Irmão, no pequeno grupo nós temos essa possibilidade de você exercitar o seu dom. De repente o seu dom é o quê? Receber pessoas. Você vai ser o recepcionista. De repente o seu dom é hospitalidade, é oferecer coisas para as pessoas. De repente o seu dom é o louvor, você vai dirigir o louvor. De repente o seu dom é ministração, você vai ministrar o louvor, a ministração. De repente o seu dom é oração, você vai inspirar o grupo a orar. E aí vai, meu irmão. É o melhor lugar para você exercitar os seus dons, é no grupo de relacionamento. E isso, claro, o seu pastor vai orientar você como que você vai descobrir o seu dom. Há possibilidade, há testes, há maneiras de você identificar o seu dom. Indo um pouquinho adiante, eu estou correndo um pouco, porque são muitos slides, não dá tempo, né? Uma comunidade que busca o equilíbrio entre a celebração e a comunhão é o igreja em célula. Porque a igreja em célula, ela não pode entender o seguinte, nós vamos viver só em célula e a nossa célula vai ser a igrejinha. Não, não é. Aí é o equívoco. E infelizmente o G12 foi para esse lado. E muitas pessoas que caminharam na área do G12, no início eles falaram, não, nós queremos ter o nosso grupo de 12 discípulos, mas nós estamos ligados à igreja. Estava nada. Tinha muita gente que estava nesses grupos para fundar novas igrejas, para desvirtuar o povo. Não é isso.
Igreja em célula, o objetivo não é esse. O objetivo é que a igreja continue unida, o corpo continue unido, mas esse corpo que continua unido, durante a semana, ele se reúne em vários lugares ao mesmo tempo. Por exemplo, nós temos 47 células na igreja. Durante a semana eu tenho quase 500 pessoas reunidas. No final do ano nós vamos multiplicar. Eu quero ir a 90. Teremos 900 pessoas reunidas. No outro ano nós queremos ter 1.500 e no outro depois queremos ter mais. Porque quando a igreja está reunida para orar, para ler a Bíblia, para ter comunhão, o que acontece com o inferno? O inferno despenca, irmãos. A coisa acontece, Deus abençoa, mas a igreja está reunida. Agora ela vai estar reunida como? Em vários lugares. Mas ela vai abdicar da reunião em conjunto? Não. E depois eu vou dizer por que ela não pode abdicar, né? Indo um pouquinho adiante aí, vamos lá. Pense um pouco agora no cristianismo. Como é que começa lá? O cristianismo nasce aonde? Em Jerusalém. Quando eu falo do cristianismo, eu estou dizendo a igreja. A igreja cristã nasce em Jerusalém como um estilo de vida. Depois ela passa a ser em Roma, tornou-se o quê? Uma instituição. E depois, na Europa, ela se tornou o quê? Uma cultura. Depois da Europa, ela vai para a América como o quê? Um empreendimento. E hoje ele está indo nessa direção também. Depois, ela vem para o Brasil e se torna o quê? Um entretenimento. Tem igreja que virou entretenimento? Tem. Tem uma igreja aí hoje famosíssima no mundo, que ela virou entretenimento. As pessoas vão lá só para poder ficar feliz, sair de lá alegre, tomar um gás. Agora a igreja não é isso não, vai além disso, né? O culto tem que ser abençoado, tem que ser bom, mas não pode ser só isso não. Vamos pensar no cristianismo no primeiro século. Como é que as igrejas se reuniam? Aonde as pessoas se reuniam? Abra a sua Bíblia aí, lê comigo aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Lê aonde, como é que eles se reuniam e onde é que eles desfrutavam a comunhão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, alguém vai ler para mim? Lá nesse texto belíssimo, e eu queria que você lesse para mim aí o versículo de número 46. O que está escrito aí, 46? Eles tinham perseverança, eles iam ao templo, mas eles também iam em casas. Eles estavam nas casas. A igreja, lembra, no primeiro momento, ela reunia nas casas. Por quê? Porque não tinha templo em todo lugar. Em Jerusalém tinha templo, mas fora de Jerusalém não tinha. Então a igreja tinha que reunir aonde? Nas casas. A igreja começa. Priscila e Áquila foram hóspedes da igreja, na sua casa. Isso, e a igreja não tinha como reunir em templos, porque não havia tantos templos. E eu vou dar um dado a vocês: não cabe nos templos nem um terço. O que um terço? 0,2% da população do mundo não cabe nos templos. 0,2%. Nós temos 7 bilhões de pessoas. Como é que essas pessoas vão para o templo? Não cabe, não vai caber. Então, se a gente esperar que o mundo venha para os templos para ele ser salvo, o mundo não será salvo. Porque não cabe nos templos, não dá. É muito mais gente do que os templos cabem. Então, como é que a gente tem que fazer? A gente tem que ir lá. A gente tem que ir na casa da pessoa. A gente tem que alcançar onde ele está, para que o evangelho chegue até aquela pessoa. Reunia nas casas, todos tinham oportunidade de testemunhar. Aí é a bênção da célula. Irmão, se na célula uma pessoa tem um testemunho para dar, um livramento que Deus deu, uma cura que Deus fez, uma coisa maravilhosa que Deus fez, é ali. Na célula ele vai testemunhar. Nem sempre no culto há essa oportunidade. Por quê? Porque o culto às vezes tem N programações, tem N situações que a gente não tem condição. Se 10 pessoas quiserem testemunhar aqui no domingo, você tem condição, pastor, botar os 10 para dar testemunho no culto, mas os 10 podem dar testemunho naquela semana nas células. Eles podem testemunhar. E serão abençoados? Serão. E o grupo que vai ouvir será abençoado? Será. Então é uma oportunidade. Outra coisa, o ensino e aprendizado na célula era o quê? Contínuo, ou nas casas, né? Lembrando da casa, era contínuo. Então é importante, tem crente que vem na igreja 4 vezes no mês, na igreja, no tempo, 4 vezes no mês. Ele vai aprender a Bíblia em 4 meses no mês? Não vai, irmão. Então ele às vezes não pode vir na EBD, mas se ele for na célula, ele vai aprender a palavra. Porque a palavra lá vai ser ensinada. Então ele vai aprender no templo e ele vai aprender em
casa. Outra coisa importante, as pessoas também transmitiam a sua experiência. Isso é importante. A experiência de cada um precisa ser valorizada, precisa ser conhecida. Como é que eu vou conhecer a experiência da Esther? Se eu ouvir a Esther, agora sentado no banco olhando para ela, como que eu vou conhecer? Não tem como. É importante que ela verbalize essa experiência. O cristianismo do primeiro século também, as pessoas louvavam a Deus todos os dias, nós lemos aí na Bíblia. Além disso, a Bíblia era estudada diariamente no templo e nas casas. As pessoas estudavam a palavra. A Bíblia diz: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Nós estamos no tempo dos crentes analfabetos. Analfabetos de quê? De Bíblia. Tem crente que é analfabeto de Bíblia, ele não sabe localizar um versículo da Bíblia. Ele não sabe o que a Bíblia contém, ele não conhece as passagens da Bíblia. Por quê? Porque não lê. Não lê, não debruça, não dialoga, e aí ele vai sendo um analfabeto de Bíblia. E aí essas pessoas são levadas por qualquer vento de doutrina. Por isso a célula é importante, que ali você busca o conhecimento da Bíblia. Tudo que eles tinham era comum. Olha como é que é interessante lá na igreja primitiva, né? Porque havia um sentimento de quê? De pertencimento. Todo mundo pertencia àquele grupo, e todo mundo gostava um do outro, e todo mundo ajudava. Esse é o espírito da célula, um ajudando o outro. O que tem mais ajuda o que tem menos, o que está passando problema ajuda o outro que não está passando problema, e aí vai. É um espírito de quê? De ajuda mútua. Isso é bênção demais na vida das pessoas. Eles se encontravam nas casas e comiam juntos. Aí as células da igreja também tem muito isso. De vez em quando eles resolvem fazer um ajunta-prato. O que é o ajunta-prato? Todo mundo resolve levar um pratinho, e aí eles fazem lá uma comida no domingo, ou no dia da célula, ou então no sábado. Como é gostoso. Aí aquele maridão que nunca foi na igreja, ele vai, aí ele participa, aí ele começa a conversar com aqueles homens lá da célula, que ele nunca conversou, faz amizade, daqui a pouco ele está na célula, e daqui a pouco ele está onde? Aqui, na igreja. A comida aproxima as pessoas. Você já percebeu isso? Como que a comida aproxima? Quando fala assim, comida, todo mundo se direciona assim como um zumbi, né? Por quê? Porque comida mexe com os nossos instintos. E a melhor coisa que tem é você fazer comida para aproximar as pessoas. É muito legal. E a célula trabalha muito isso, né? É bênção de Deus. Muito bem, indo adiante. Relembravam as histórias dos ensinos de Jesus, lá na célula. Isso era algo comum, já falei sobre isso. E eles encontravam-se diariamente também para quê? Para orar no templo e de casa em casa. A igreja precisa orar. Às vezes a gente fica reclamando dos cultos de oração, mas a gente não pode reclamar só dos cultos de oração, porque o culto de oração é uma coisa, e ter o hábito de orar todo dia em casa, todo dia antes do trabalho, antes de comer, ter o hábito de orar um com o outro, precisa ser desenvolvido. Isso a célula desenvolve muito bem, é bênção de Deus. No templo, eles experimentavam a celebração, e nas casas, eles experimentavam o quê? A edificação. O que era a celebração? O grande louvor, aquela palavra maravilhosa, o teatro, aquela celebração gostosa, mas em casa, a edificação. Aquilo que era ouvido, era ruminado por eles, e eles trocavam informações entre si sobre aquilo. Isso é bênção de Deus na vida da célula também. Por que a celebração? Agora aqui, por que a gente precisa reunir como igreja? Porque toda a igreja junta demonstra o quê? A unidade do corpo. Por isso a igreja precisa estar junto. Nós somos muito mais fortes juntos do que separados. Pega um feixe, seja de qualquer coisa, você pega um graveto, tenta quebrar ele, você quebra? 2, 3, 10, aí já não dá. 15, 20, 30, não tem jeito. O corpo, ele é muito mais forte. Então, juntos nós somos mais fortes? Bem mais. Juntos nós vamos mais longe? Bem mais. Por isso a igreja precisa da celebração. A igreja precisa caminhar junto. Nossas células lá na igreja, nós não temos autonomia de células. As células se reúnem para quê? Para ganhar vidas, para orar ao Senhor, para celebrar o nome dEle, para cantar louvores. Ponto. A célula batiza? Não, quem batiza é a igreja. Porque essa ordem foi dada à igreja, é a ordenança. A célula recolhe dízimo? Também não, porque a Bíblia fala que é para trazer os dízimos à casa do Senhor. A célula faz atos pastorais lá, casa alguém, etc. Não,
Isso é função da igreja. A célula não existe para ser igreja. Ela existe para gerar comunhão do corpo. Mas a igreja tem o seu papel. Nós não celebramos ceia na célula. Respeito quem faz, mas nós não fazemos, pastor. Nem ceia, nem batismo, nem dízimo. A célula não é igreja. A célula é uma parte da igreja que se reúne para quê? Para conhecer a palavra de Deus e ter comunhão. Ponto. O restante fazemos no templo. Isso é importante. A celebração é o quê? Toda a igreja junta é essencial para quê? Para os ministérios. Ministérios de quê? Louvor, para o testemunho, e aí vai. Toda a igreja junta, ela favorece o compromisso com a visão de alcançar o quê? As nações. Se cada célula tiver uma visãozinha, essa aqui vai fazer uma coisa, aquela ali vai fazer outra, aquela ali outra e aquela ali outra. Qual é a visão da igreja? Se perdeu. Imagine vocês aqui, cada um aqui tem uma visão. Cada um aqui quer uma coisa. Parecia a igreja de Corinto, né? Um quer salmo, um quer doutrina, um quer não sei o quê, outro quer não sei o quê. Virou uma suruba. Não, igreja não pode ser assim. Espera aí, a igreja tem uma visão. Qual é a visão dessa igreja? Nós queremos ganhar Guaranhuns para Jesus. Nós queremos ir na direção de ter pelo menos 10 missionários. Então a igreja tem visão, mas ela caminha junto e não desfocada, né? Por isso que é importante o grupo estar coeso. A celebração, toda a igreja junta celebra a natureza do nosso Deus Altíssimo, né? Juntamente quando nos reunimos. Agora, por que células? Eu estou correndo por causa do tempo, tá, gente? Primeiro, a célula ajuda a gente na questão da mobilidade. Por quê? A célula é na casa. É mais fácil para o meu vizinho ir na minha casa ou vir aqui na igreja? Na minha casa. Porque o vizinho pode ter falado, não vou lá na igreja não, eu já tenho a minha, não sei o quê. Mas a célula facilita, porque é na casa, é no escritório. Posso fazer uma célula no escritório? Posso, no meu local de trabalho, no horário, claro, tem que ser no horário do almoço, não pode ser no horário que o patrão me paga, que ele não me paga para fazer célula, né? Eu posso fazer lá? Posso. Pode ser na loja? Pode. Terminou o horário ali, vamos fazer uma célula aqui de 15 minutos? Vamos. Fazemos a célula ali, oramos, lemos a Bíblia, compartilhamos, amém, aleluia. Então a célula tem essa mobilidade. Segundo, ela pode ser também num restaurante? Também pode, vamos marcar para encontrar na hora do almoço, fazer nossa célula. Tem célula em todo lugar. Eu conheço célula na polícia, eu conheço célula no corpo de bombeiro, eu conheço célula na glória, tem célula em todo lugar, em vários lugares acontecendo, né? Eu estou falando células mesmo, grupos pequenos que estão reunindo. Agora tem a célula mais formal que está acontecendo nas casas, que é o nosso caso lá, que é um tempo maior. A célula também ajuda nessa questão da informalidade. Você precisa ir na célula, lá você vai ter um relacionamento o quê? Pessoal. Quando eu chego na minha célula, eu cumprimento todo mundo. Eu pergunto todo mundo como vai, eu sei o nome de todo mundo. Então, o meu relacionamento na minha célula não é oi irmão, oi irmã, oi irmã, não, oi Esther, oi pastor Manu, né? E aí vai, porque eu falo o nome, eu sei. Agora, pastor sabe o nome de toda a igreja, de cor? Eu não sei. Nós estamos lá, hoje, praticamente na sede, 1.200 membros, total são 1.400 e poucos membros. Eu não sei o nome de todos, aí eu tenho que ir para o irmão. Oi irmão, oi irmã, né? Quando a gente não sabe o nome é irmão, né? Mas na célula eu sei o nome. Isso ajuda demais, facilita. Outra coisa, profundidade. O nosso relacionamento, com quanto seja informal, mas ele tem profundidade. Eu não sou superficial. Está tudo bem? Está tudo bem. Está tudo bem é superficial. E aí? Me conta aí, como é que está o seu? Como é que foi sua semana? Aí eu aprofundei. Olha, minha semana foi isso, bati o carro, bateu o carro, pronto, aprofundei mais ainda o relacionamento aqui, porque ele está me contando. Rapaz, ganhei uma promoção. Ganhou uma promoção, é mesmo? O que você é agora? Eu subi. Agora é profundidade, não é o relacionamento. Olá, tudo bem? Tudo bem, não disse nada, né? Só está tudo bem, que às vezes não está nada, a gente só fala isso para poder sair do outro e não contar as coisas direito. Então, a célula ajuda isso, e a célula ajuda a gente a desenvolver a sinceridade. Você não tem que esconder nada para ninguém, você tem que ser você, né? Indo um pouquinho adiante, por que a célula? Porque a célula gera flexibilidade. Flexibilidade em quê? Em tempo. Por exemplo, nossas células lá, eu falo para eles reunirem em torno de 45 a 1 hora, o máximo. Mas tem célula que vai 1h30, tem célula que vai 2. Aí é o pessoal que é da célula. Agora o culto aqui, tem horário para começar e tem horário para terminar? Mais ou menos, mas via de regra tem, né, pastor? Quando passa do horário, o que a galera faz? Começa, né, a sair. A célula, ela ajusta o seu horário.
O horário que vai ser, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, se é de... a hora que ela quiser e o tempo que ela quiser. O lugar, também, as nossas células, elas rodam. Elas não são fixas no lugar. Tem igreja que é só na casa do líder. A nossa não, ela roda. Por exemplo, são 5 pessoas na minha célula, nós vamos nas 5 casas. Todo mês. Então, um dia na minha casa, um dia na casa dela, um dia na casa do pastor, um dia na casa do senhor, vai rodando. Pastor, mas se a casa for pequena, não tem problema, todo mundo senta no chão. Senta no chão, senta na almofada. Pastor, e se o cara não puder oferecer nada? Não tem problema, ninguém vai lá para comer, nós vamos lá para ter comunhão. Então, eu vou explicar isso para vocês, como é que a gente faz lá. Mas a célula roda. Tem irmão que fala assim, nossa, a maior alegria do mundo receber minha célula na minha casa. Eu nunca recebi ninguém na minha casa. O primeiro grupo, que é uma bênção a gente receber as pessoas na casa da gente, né? Pessoas de Deus que nos amam. A célula também tem essa questão da frequência, a flexibilidade da frequência. Às vezes eu não posso ir hoje, mas eu ligo para o líder, não estou indo hoje porque eu estou de plantão, hein? Ora por mim aí. Pronto, eu não fui, ninguém vai me condenar por isso, mas vão estar orando por mim. Indo adiante. Por que célula? Por causa da abertura. Qualquer pessoa pode entrar na célula? Pode. Convidei uma pessoa, ele veio, está na minha casa, ele vem, não tem problema, não é uma panelinha, não é um grupo secreto, não é uma maçonaria, nada disso, é um grupo que está ali para adorar o Senhor. Então tem possibilidade de entrar. As pessoas sentem-se bem-vindas? Claro. As pessoas, não há competição entre os membros. Na célula, quem é melhor? Ninguém. Ninguém está preocupado. Na minha célula eu falo muito pouco, eu faço mais pergunta. Eu falo, irmão, pode falar, o que você entendeu disso aqui? Aí, irmão, eu aqui não sou pastor, eu sou aqui só orelha, eu quero ouvir vocês, porque na célula não é culto, é todo mundo falando, todo mundo se expressando. Você dá aquela palavra inicial e depois cada um expressando o seu sentimento. Irmãos, é uma bênção, uma bênção. Você vê uma empregada doméstica abrindo a boca e falando do coração dela, você vê um médico falando do coração dela, você vê uma outra pessoa de uma outra posição, todo mundo se expressando no mesmo nível, sem ninguém achar que é melhor do que ninguém, sem ninguém estar preocupado com a teologia, porque cada um está falando do seu coração à luz da palavra de Deus. Isso é bênção, a bênção de Deus, né? Indo adiante, a célula também é evangelizadora. Por quê? Lá na célula vai cativar a simpatia das pessoas que não são crentes. Que negócio legal, rapaz. Fui lá, a palavra foi falar, e deram a oportunidade para eu falar. Eu nunca achei que ia dar oportunidade. Me deram a oportunidade e eu falei, pronto. Aí já cativou, já prendeu o peixe pela palavra, né? Indo adiante, os membros da célula cooperam juntos na evangelização, porque eles vão incentivar aquela pessoa, vão discipular aquela pessoa. E a célula também tem a questão da multiplicidade, porque ela cresce e se multiplica. Nunca você pode dizer que uma célula dividiu. Célula não divide, célula se multiplica. Nossas células, nós treinamos os líderes para preparar líderes, que quando chega no final do ano, alcançou 16 pessoas, ela multiplica. Aí fazemos uma festa, eles ficam felizes, aquela galera vai para cá e essa aqui vai para lá. Aí ele vai crescer de novo para 16, chega no final do ano, multiplica, aí vai multiplicando. Que essa é a ideia da célula, né? Sem gastos financeiros. Célula dá despesa? Nenhuma. Nem para a igreja, nem para aquele grupo. Não tem gasto financeiro. Qual é o gasto que tem uma célula? Nenhum. Não gasta com nada, praticamente. Pastor, mas e a questão do lanche? Eu vou falar depois. Agora não, para vocês ficarem com fome, né? A célula tem perda sem perda do impacto espiritual. Não tem perda também. Porque o impacto que você causa, ele fica na vida das pessoas. Não há problema, você não tem essa perda, que muitas vezes a pessoa tem um impacto na igreja, mas ele não vem mais. Na célula não, ele é sempre convidado a voltar. Célula gera liderança. Muitas pessoas que vão para a célula, ele não é necessário treinamento profissional, porque ele vai aprender a liderar na célula. Lá dentro da célula, qualquer pessoa pode aprender a liderar. E aí ele vai desenvolver, claro, a sua capacidade. Por último, a célula tem uma aplicabilidade. Ela coopera para alcançar os alvos estabelecidos na visão da igreja. Qual é a visão da igreja? Nós queremos ter 100 células. Então ela coopera para isso. Nós vamos ajudar a construir uma casinha para a irmã fulano de tal. Cada célula vai ajudar com tanto. Ela ajuda. Então a célula é muito boa, porque ela se fortalece nesse sentido. Bem, pensando um pouquinho, vamos fazer uma contraposição agora para o final. Vamos pensar em termos de local. A igreja de Atos, lê para mim.
E a igreja de hoje? Qual é a diferença? Não tem nada na casa. Na casa tem televisão para as pessoas ficarem mudas e caladinhas, e tem WhatsApp, e tem não sei o quê, e aí ninguém conversa. Né? Vamos pensar aqui, relacionamento, igreja de Atos. Um conversava com o outro. Hoje, ninguém conversa, ninguém fala nada, porque essa é a realidade. Vamos adiante, discipulado, igreja de Atos. Uma pessoa que cuidava dele. Hoje, a igreja de hoje. Opa, volta, não há discipulado. Quem é que você está discipulando? Se você não cuida de ninguém, não tem discipulado. Você está cuidando de quem? Eu estou investindo na vida de quem? A célula proporciona isso. Não é? Vamos adiante, vamos pensar. Dons do Espírito, a igreja de Atos. Na igreja de hoje. Pronto, os ministros e líderes é que mostram aqui na frente os dons que tem. E os irmãos? A gente assiste e come tudo, pronto. E o dom? E a capacitação que Deus te deu? E os talentos? Vão para quê? Então a gente precisa pensar sobre isso, né? Compromisso de vida, vai, na igreja de Atos. Ir lá e ter comunhão, né? E na igreja de hoje? Ponto, só isso. A igreja de hoje, o compromisso de vida é, lá era fazer discípulos, expandir o reino de Deus e ter comunhão. E hoje, vamos manter a igreja. Vamos fazer a igreja crescer. A gente precisa ir além disso. Né? Pensando um pouquinho na liderança, igreja de Atos, lê. E a igreja de hoje? Tem diferença? Muita, muita. Não é uma liderança só fazedora de programas. É uma liderança influenciadora. É diferente, né? Indo adiante. Função do pastor, lá na igreja de Atos. E hoje? Pronto, não precisa mais nada. Espera aí, mas e os crentes? Eles não vão ser treinados para nada? Não, eles só ficam sentados lá esperando o que eu vou falar para eles. Não, eles também precisam ser treinados, eles também precisam ganhar pessoas, eles também precisam orar, eles também precisam ir. O pastor sozinho não vai conseguir nada. E o pastor sabe, o pastor, seu pastor e eu, e qualquer pastor que passar por aqui, sozinho sabe que é impossível realizar a obra. Né? Jesus mostrou isso. Teste de seleção lá na igreja de Atos. Qual era? O que a igreja de Atos buscava? Vai. A pessoa precisava ser cheia do Espírito. E na igreja de hoje? Qual é? Tem diferença, irmãos? Muita, muita diferença. Olha bem, ó. Lá em Atos a seleção era: você tem caráter, você tem coração, você tem fé, você está cheio do Espírito. E hoje, como é que está a sua vida secular? Você tem diploma? Você tem vontade de quê? Eu tenho vontade de ficar sentado vendo o culto. São coisas diferentes, né? Indo adiante. Vida de oração, igreja de Atos. E na igreja de hoje? Oração é quando sobra tempo. E aí? E aí, meu irmão, sem oração, não vai. Não vai. E aí a gente vê crentes mornos, crentes frios, crentes... E a ênfase no ensino agora. A igreja de Atos. A igreja de hoje? Obter conhecimento e guardar tudo. A maioria dos crentes são verdadeiros armários. Estão cheios, lotados de conhecimento. E aí, nada. O que adianta eu ter o conhecimento se esse conhecimento não é replicado, se não alcança ninguém? Então a gente precisa ir além, né? Comunhão, vai, igreja de Atos. E o cuidado uns com os outros. E a igreja de hoje? Semanalmente, o que mais? Superficialidade, cada um na sua. Né? Cada um por si e
Deus por todos. Essa é a dinâmica de hoje. Eu não cuido de ninguém, eu não sou responsável por ninguém, eu sou Caim. Eu não sou o guardador do meu irmão. Não tenho nada a ver com ele. Essa é a visão da igreja de hoje. É o individualismo. É a nossa sociedade que nós vivemos, né? Vamos terminar. Qual é o projeto na Praia da Costa? Terminamos agora. Nós temos célula durante a semana. São 47 células. Elas reúnem qual o dia da semana? O dia que ela quiser, menos no dia do culto. Não pode reunir nem na quinta nem no domingo. Os 2 dias de cultos oficiais da igreja. Ela não reúne. Chova canivete, não reúne. E se o pastor descobrir que reúne, vou lá e pego o líder e torço o pescoço, entre aspas. Ele já sabe que ele não pode reunir. Ele pode até não vir ao culto, mas reunir ele não pode. Por quê? Porque isso é rebelião. A igreja está reunida para orar, para ler a Bíblia e para ouvir a palavra. Agora, quer reunir segunda, terça, quarta, sexta, sábado? Aí é o dia que ele quiser, a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. Não tem problema. Segundo, nossa igreja é semanal e ela é rotativa. As células andam. Então, eu falei, tem célula na minha casa, na sua casa, na casa dela, na casa do pastor, na casa dele. A célula fica andando. Qual a vantagem da célula andar? Todo mundo desenvolve a hospitalidade. Porque tem aquele irmãozinho que diz, mas a minha casa é simples, não tem problema, eu quero ir na casa simples, porque eu quero saber como é que é a casa simples. Ah, mas a minha casa é chique, não tem problema, eu quero ir na casa chique. A minha é mais ou menos, também quero ir na mais ou menos. Eu quero ter comunhão com todo mundo. E é bênção. Via de regra, a casa simples é a casa mais gostosa. Via de regra, né? É importante lembrar isso. Então, é importante essa questão. Depois, nossas células se multiplicam anualmente. A gente trabalha o ano todinho para chegar no final do ano, ela se... Tem célula que multiplica antes? Tem. Pode acontecer, da célula lotar de gente e ela precisar se multiplicar. Nossas células, a participação é livre. Então, nós somos uma igreja com células. Nós não somos uma igreja que obriga o crente a entrar na célula. Ele quer entrar, amém, aleluia. Ele não quer entrar, amém, aleluia. Teve um irmão que chegou para mim e falou, pastor, eu não vou entrar porque eu não quero receber ninguém na minha casa. Falei, que pena, irmão. Então o irmão fica lá sozinho, porque eu amo ir na casa dos irmãos. O irmão fica na sua, não recebe, não vai para a célula, é problema seu. Agora, nós não vamos deixar de fazer o trabalho, porque aquele irmão não quer receber ninguém na casa dele. E nem eu vou matar ele por isso. Ele não quer, ele aprendeu que ele tem que ser retentivo, né? Desde pequenininho ele tinha prisão de ventre, então o que eu vou fazer? Não é? Eu não vou resolver o problema dele, é ele, que acabou, é com ele o problema dele. Agora, a igreja não vai se privar, porque aquele irmãozinho ali não quer, é problema dele. Então é livre a participação. Nossas células são por faixa etária e afinidade. O que é faixa etária? Nós temos células de juniores, temos células de adolescentes, temos células de jovens, jovens casados, idosos e células de casais. Mas também temos células, por exemplo, só de solteiros, pessoas divorciadas, separadas, etc. Só desses temos também. Então, ele vai visitar a célula e ele vai por afinidade. Ah, eu gostei desse pessoal aqui, vou ficar aqui. Amém, aleluia. Ah, eu visitei todos e não gostei. Então, abre uma célula e faz a que você gosta. Porque se tudo não presta, você deve ter um modelo bom, né, para poder apresentar para a gente. Então, as células são realizadas assim. Outra coisa, nosso material, nós estudamos livros. Então, eu pego os livros, por exemplo, de Max Lucado, eu pego os livros de Swindoll e outros autores assim, legais que eu acho bom, e aí eu preparo os estudos e dou os livros para os líderes, a igreja paga o livro para os líderes, dou na mão deles e eles, então, fazem um estudo na célula. O que é o estudo? Na Bíblia. Quando eu falo do livro, o livro é apenas a base teórica, o pastor sabe disso. O que é a base teórica? A fundamentação. Agora, nós estudamos a Bíblia. Então, por exemplo, se eu pego um livro de Max Lucado tem um livro muito bacana que eu sugiro para vocês, se vocês usarem livros aqui, começar com ele, Gente como a Gente, que ele trata os personagens do Velho Testamento. Aí ele fala, mas ele joga na Bíblia. Aí a gente vai para a Bíblia, e ele conta algumas coisas interessantes. E aí você, naquele estudo, na célula, todo mundo participa. Aí a gente manda as perguntas, o líder faz um arrazoado pequeno, de 3 minutinhos, depois ele vai nas perguntas. A gente já lê o texto, e aí começa as perguntas. Por que você acha que o Abraão agiu assim? E você? E você? E não sei o quê. E olha o que ele decidiu aqui. O que ele falou aqui? O que isso tem a ver conosco? E aí vai, todo mundo falando. Tem gente que fala que chega no final, está espumando. E geralmente os que falam que não sabem falar são os que falam mais.
porque a célula solta a língua da gente. E isso é gostoso, porque a gente fala da gente, né? Na célula. Por último, terminando, na célula também nós usamos estudos. Já usei o sermão, mas hoje eu não uso mais, porque a gente tem muitas variações em relação a programações. Dia das mães, dia dos pais, não sei o quê, casamento, e aí às vezes não dá para você adequar para a célula. Vários testemunhos e batismos de pessoas da célula. Vários. Tem muitos testemunhos, mas muitos mesmo. E já batizamos muita gente que foi ganho nas células. Várias pessoas. Quase todo batismo, as células fazem uma festa. Aí leva balão para a igreja, apito, leva aquele faixa, e aí na hora que o sujeito está sendo batizado, a célula pula lá, glória a Deus, aleluia, que bom. Não é bagunça não, é coisa organizada, é torcida organizada. Aí eu pergunto, quem está feliz com o batismo desse irmão? Aí a célula levanta, apita, e bota o balão para cima e tal. Por quê? A célula tem que celebrar. Deus deu a bênção, é o fruto da célula. Aí a célula está feliz, ganhou aquele irmão que era esposo daquela mulher, que nunca vinha à igreja, o cara se converteu lá na célula, veio para a igreja não vai dizer, batizou? Beleza, joia, bem bom, viu? Deus abençoe, tal. Não, tem que pular de alegria, celebrar, porque é a bênção de Deus. E a gente faz isso. Irmão, nossa experiência na Praia da Costa tem sido as melhores, porque a gente eu vejo hoje uma mudança na vida da igreja depois das células. Eu posso dizer assim, Praia da Costa era uma igreja antes das células, e a Praia da Costa é outra igreja. E isso eu percebi porque depois do culto, terminava o culto, a galera vazava, fazia assim, 10 minutos não tinha mais ninguém na igreja. Por quê? Porque as pessoas não se conheciam. Ninguém conversava com ninguém. Agora, termina o culto, a galera. Aí você tem, irmão, nós temos que ir, temos que fechar aqui. Vamos lá, a cantina tem que fechar. Por quê? Porque agora as pessoas se conhecem. As pessoas se interagem, as pessoas querem conversar, as pessoas querem trocar ideia, porque agora mudou. Outra coisa, o gabinete também fez assim, ó. Por quê? Porque agora ele tem um líder, agora tem uma pessoa que ele conversa, agora tem uma pessoa que ora. Então aquelas picuinhas, bobejinhas que vinha para o pastor, fica na célula. O que vem para o pastor? As coisas maiores. Mas aquelas coisas infantis, a célula coa. Uma bênção, né? Diminui, né? Aquele monte de coisa do gabinete pastoral, porque tem gente lá. Agora, o que é preciso? Eu termino o meu tempo, que já estourei. O que a gente precisa para ter boas células? Bons líderes. O líder tem que ser comprometido. Não é só de célula, não. É de qualquer coisa. Quer ser um líder de célula? Se comprometa. Eu tenho que saber a Bíblia toda? Não. Nem para ser pastor você tem que saber a Bíblia toda. É verdade, pastor? O irmão sabe a Bíblia toda? Eu não sei. Se o irmão me perguntar aqui, pastor, o que está escrito em Naum, capítulo 3, versículo 2, eu vou dizer, eu não sei. O que está escrito lá em Sofonias 3, versículo 15, eu não sei. Porque eu não sei. Ele sabe. Sofonias 3,15, tá bom, ele sabe. Mas o que está escrito lá em... Vamos lá, vou mandar um mais fácil então. O que está escrito lá em Obadias, capítulo 2, versículo 5? Irmão, querido, sabe por quê? Eu não sou computador. Eu não sei a Bíblia de cor, mas eu sei usar a Bíblia? Sei. Eu sei manusear a Bíblia? Sei. Deus fala comigo através da Bíblia? Fala. Eu sou uma pessoa que tem discernimento na palavra? Sei. Então eu posso ser usado por Deus? Posso. Então, o irmão não tem que ser o conhecedor profundo, ter teologia, ter mestrado, doutorado, pós-doutorado, nada disso. O irmão tem que ser um servo de Deus e gostar de gente. Pastor, eu odeio gente, então seu lugar não é liderança. Liderança tem que gostar de gente. Eu gosto de gente? Gosto. O que é gostar de gente? Eu vou ouvir a irmã Esther. Eu vou ouvir o irmão Hauler. Eu vou ouvir o Hauler. Por quê? Porque eu gosto de gente. O Hauler chega para mim e fala assim, ó, pastor Evaldo, eu queria muito compartilhar um problema que eu tenho com você. Você tem um tempinho para mim? Agora, Hauler, vem cá. Vem aqui no cantinho. Porque eu gosto de fazer o negócio na hora. Esse negócio depois você nunca faz. O Hauler, o senhor poderia orar por mim? Hauler, vem cá. Vamos aqui. Lá na igreja eu faço isso. Pedir oração é na hora. Porque depois eu não vou orar, pastor. Eu já descobri que eu esqueço.
né? É o pré-Alzheimer, vai chegando assim, aí não adianta. Então o que foi? O Raul chegou para mim: o senhor pode orar por mim? Vem cá, Raul, vamos aqui no cantinho. Vou ali, oro por Raul. O Raul sai com o coração alegre. O líder, ele tem que entender, ele tem que gostar de gente. Agora, se ele gostar de gente, Deus abençoa ele, abençoa. E via de regra, o líder que coloca nas mãos de Deus a sua vida, Deus enche a célula dele, fica saindo pelo ladrão. E aí ele tem que ir formando outros líderes, tem que fazendo, botando gente na fila aqui, para poder ir tomando conta das pessoas. Porque tem gente que tem essa habilidade de atrair pessoas. Por quê? Porque ele é carinhoso, ele trata todo mundo com amor, com alegria. E o líder tem que ser assim. Líder de célula não é pregador. Líder de célula, ele é um catalisador. Ele ajuda as pessoas a falarem, ele ajuda as pessoas a se expressarem. E isso é bênção na vida da igreja.